A multiplicação de veículos em circulação é observada e registrada pelo homem em seu processo de desenvolvimento. Sobre a questão fundamental da preservação do meio ambiente, o homem investe cada vez mais na melhoria da qualidade de vida. Prepare-se para compreender um novo universo de tecnologia em sistemas de alimentação e controle de emissão de poluentes. Num magnífico espetáculo de força e sincronismo, o motor de combustão interna processa a mistura ar-combustível admitida, extraindo o trabalho dos gases quentes resultantes da combustão. Uma transformação que envolve alterações geométricas constantes no motor e mudanças na estrutura química do fluido operante. O que na admissão era combustível e ar passa a ser, na descarga, uma composição de diversos gases. Muitos são os benefícios trazidos por estas máquinas que proporcionam transporte rápido, confortável e seguro. Infelizmente, não são apenas benefícios que se apresentam. Uma pequena parte dos produtos da combustão, algo em torno de 3% do volume total expelido, são compostos que, em concentração mais elevada, trazem danos à saúde do homem. Tem se tornado parte da consciência popular que os veículos devem reduzir ao máximo as emissões de poluentes. Através da Resolução de número 17 de 1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, decidiu-se fixar esta taxa de redução de poluentes dos veículos nacionais ao longo de 11 anos, tal que em 1997 apresentassem as seguintes emissões: monóxido de carbono em 2 gramas por quilômetro rodado, hidrocarbonetos não queimados em 0,3 gramas por quilômetro, óxidos de nitrogênio em 0,6 gramas por quilômetro. No caso de motores a álcool, 0,03 gramas por quilômetro de aldeídos. Em marcha lenta, o motor deve apresentar emissão de monóxido de carbono abaixo de 0,5% em volume. Como critério de comparação, apenas a emissão de monóxido de carbono em 1990 compreendia 3% da emissão total de poluentes. Hoje, representa apenas 1/6 ou menos deste valor. Um motor de combustão interna em baixa rotação consome 12 vezes seu próprio volume de ar e expele 15 vezes seu volume em resíduos com apenas alguns segundos de funcionamento. Nota-se que a troca gasosa é intensa e o volume de produtos representativo. Destes produtos, a grande maioria é asfixiante, ou seja, em um local onde só exista gás carbônico, por exemplo, faltará oxigênio para nossas reações internas. Da mesma forma, o nitrogênio e o vapor de água. Os outros trazem complicações de natureza diversa. O carbono sólido, conhecido como uma fumaça negra expelida em maior concentração pelos motores diesel, causa problemas respiratórios, especificamente pulmonares. Óxidos de enxofre e de nitrogênio causam irritações das mucosas nasais, garganta e pulmões. Combustível não queimado, expelido sob forma de vapor, é considerado carcinogênico e mutagênico. Acredita-se que os aldeídos causem câncer, portanto são evitados. O monóxido de carbono leva à morte após dores de cabeça e palpitações no coração. Nos países desenvolvidos, o controle de emissões é feito periodicamente através de modernos equipamentos que permitem a verificação da concentração de vários gases ao mesmo tempo.
Evidentemente, todos estes gases existem na natureza, independente de serem produzidos por motores de combustão interna, mas se encontram diluídos em proporções tais que não afetam diretamente o organismo do homem. O limite destas proporções tem que ser obedecido e representa a qualidade do ar do meio ambiente. Será possível conviver com o crescimento da indústria automobilística, participando sem causar danos a este meio? O desenvolvimento de um motor ecológico ainda está adiante no tempo, mas cabe na atualidade garantir uma redução progressiva na emissão destes produtos. Um grande passo da indústria automobilística foi a implantação do sistema de injeção eletrônica, que participa de forma ativa no processo de formação da mistura, possibilitando o melhor controle da introdução de combustível nos diversos regimes de operação. A análise da dinâmica de algumas reações presentes durante o processo de combustão permite a avaliação da importância do sistema de injeção. O combustível é composto de diversas moléculas de hidrogênio e carbono agrupadas. Na presença de oxigênio e uma centelha elétrica, o carbono reage com o oxigênio, formando moléculas de monóxido de carbono e gás carbônico. O hidrogênio reage com o oxigênio, formando a molécula de água. O monóxido de carbono, na presença de oxigênio, reage novamente com outra molécula de oxigênio, gerando os produtos finais de uma combustão completa, que são exclusivamente o gás carbônico e a água. Portanto, uma combustão completa geraria resíduos não tóxicos, ao passo que, se durante o processo não houver oxigênio suficiente, ou mesmo tempo para que o combustível encontre o oxigênio, será descarregado no ambiente monóxido de carbono. A presença de impurezas no combustível é também causa de combustões imperfeitas. O enxofre que não é completamente retirado do combustível durante o refino do petróleo, na presença de oxigênio e água em temperaturas elevadas, reage produzindo o ácido sulfúrico. O excesso de temperatura no motor causa a reação do nitrogênio, produzindo os prejudiciais óxidos de nitrogênio. Um analisador multigás permite a visualização destes produtos, viabilizando a regulagem do motor de forma a minimizá-los. A injeção pressurizada de combustível permite uma melhor homogeneização da mistura antes de ser admitida, aumentando a probabilidade das reações se desenvolverem plenamente. É bom ressaltar que, para cada reação do oxigênio com o combustível, existe liberação de energia sob a forma de calor. Portanto, quanto mais completas forem as reações, maior o trabalho realizado. Este processo de injeção pressurizada é que diferencia a forma de introdução de combustível do sistema de injeção eletrônica para um carburador convencional. Comparando-se em vista bem aumentada o escoamento de mistura pelo coletor, observa-se uma maior aglomeração de combustível naquele que utiliza carburador. Já no sistema injetado, a atomização é mais eficiente, mantendo as moléculas de combustível em contato direto com o oxigênio. Com a utilização do sistema de injeção eletrônica, é possível reduzir a velocidade de escoamento no coletor através do aumento do seu diâmetro. Este procedimento reduz as perdas de pressão no coletor, aumentando a massa de mistura admitida por cilindro. É também aspecto relevante do sistema de injeção eletrônica a possibilidade de observar instantaneamente diversas variáveis de operação do motor, como temperatura do fluido refrigerante, do ar admitido, rotação, regime de carga, acelerações e emissão de resíduos tóxicos. Estes valores
são constantemente enviados a uma central eletrônica que os processa e determina a quantidade ótima de combustível para cada regime, evitando empobrecimentos imprevistos ou enriquecimentos excessivos. Todos estes dispositivos associados à injeção pressurizada de combustível asseguram uma combustão ótima em cada regime de operação. Do ponto de vista mecânico, o sistema apresenta simplificações construtivas, embora exija a presença de componentes, atuadores e sensores. Estes elementos são em geral responsáveis pela transformação de movimentos em sinais elétricos e vice-versa. Portanto, devem ser de alta confiabilidade. Central eletrônica. Responsável pelo processamento das informações dos sensores espalhados pelo motor e determinação do tempo de injeção. Corpo de borboleta. Suporta o bico injetor e outros elementos juntamente com a borboleta de aceleração. Válvula reguladora de pressão. Mantém constante a pressão de injeção. Filtro de combustível. Evita que impurezas danifiquem o bico injetor. Coletor de admissão. Transporta a mistura do corpo de borboleta ao cilindro. Bico ou válvula injetora. Responsável pela introdução pulverizada de combustível no interior do coletor. Bomba elétrica. Pressuriza toda a linha de alimentação. Relé. Permite que um sinal de baixa potência acione atuadores de alta potência, como a bomba elétrica. Motor de passo. Regula a rotação de marcha lenta. Sensor de pressão absoluta. Identifica a pressão do coletor de admissão. Sensor de temperatura do ar. Mede a temperatura instantânea do ar de admissão. Sensor de rotação. Informa o número de ciclos executados pelo motor. Sensor de temperatura da água de refrigeração. Mede a temperatura de trabalho do motor. Sensor de posição da borboleta. Informa uma posição específica da borboleta de aceleração. Sensor de oxigênio ou sonda lambda. Percebe a presença de oxigênio na descarga. A unidade eletrônica, cérebro de todo o mecanismo, é responsável pela recepção dos sinais dos sensores, determinação do tempo de injeção e avanço de ignição. Esta unidade contém uma memória permanente, a ROM, que carrega as constantes do motor, os valores ótimos da razão combustível, ar, e avanço de ignição para cada regime de operação. Contém também uma memória de acesso aleatório, a RAM, usada pela CPU na gerência dos sinais dos sensores e de comandos. Um programa de autodiagnóstico residente na memória permanente faz continuamente a checagem de todo o sistema, alertando o condutor por intermédio de uma lâmpada de advertência caso algum elemento esteja defeituoso. Automaticamente, o sistema simula o sinal do sensor defeituoso para que o motor continue, mesmo que precariamente, a funcionar, permitindo conduzir o veículo a uma oficina. A falha é armazenada em uma memória de manutenção que posteriormente pode ser consultada auxiliando na execução de reparos. Os relés são componentes eletromecânicos cuja função
é permitir o corte de circuitos de alta potência por intermédio de circuitos de baixa potência. Através da circulação de uma baixa corrente elétrica pelo eletroímã, o contato principal é rapidamente fechado, evitando centelhamentos nos contatos. É comumente usado no acionamento de bombas elétricas e outros mecanismos. O bico, ou válvula injetora, é o componente responsável pela injeção de combustível no coletor de admissão. É composto de um corpo que suporta internamente a agulha e o enrolamento do eletroímã. Quando a central eletrônica emite o pulso de tensão, induz-se um campo magnético na região da agulha, causando seu movimento. A mola retorna a agulha à posição de repouso quando cessa o pulso. O comprimento do pulso determinará a massa de combustível injetada, sendo também controlado pela central. A bomba elétrica de combustível é utilizada no sistema de injeção com o objetivo de elevar a pressão do combustível, permitindo pulverizá-lo. São usadas bombas de roletes ou engrenagens. Durante seu movimento rotativo, transporta combustível até a linha de alta pressão, região de descarga da bomba. A válvula reguladora de pressão tem a importante função de manter constante a pressão de injeção. Uma agulha permite o retorno de combustível ao tanque quando a pressão no tubo distribuidor excede a pressão causada pela força da mola. Isto permite que o tempo de injeção calculado pela central eletrônica seja representativo na massa de combustível injetada. O sensor de pressão absoluta é constituído por uma célula de força conhecida por strain gauge. Este sensor, quando deformado por uma força, modifica sua resistência elétrica interna, causando alteração de tensão nos terminais de referência, podendo ser identificado pela central. Os sensores de temperatura do ar e da água de refrigeração funcionam segundo o mesmo princípio. São resistências que variam seus valores quando sujeitas a temperaturas variadas. Altera-se assim a tensão elétrica recebida pela central em virtude das mudanças nas temperaturas de seus bulbos. Através do sensor de rotação, a central eletrônica é capaz de determinar o número de ciclos executados por minuto pelo motor. Ele é constituído por uma bobina enrolada em um núcleo imantado permanentemente. Quando os dentes de comando passam próximos ao ímã, a intensidade do campo magnético no seu interior é modificada, causando indução de tensão nos terminais da bobina, podendo então ser identificado pela central eletrônica. O sensor de posição da borboleta indica constantemente a posição desta válvula. Funciona por intermédio de um potenciômetro que modifica a resistência do circuito em função da posição em que se encontra. O valor de tensão assim gerado é processado pela central, que o correlaciona com uma porcentagem de abertura da borboleta. O sensor de oxigênio ou sonda lambda é o componente que permite observar os produtos da combustão. É constituído por um corpo cerâmico recoberto por duas lâminas de platina separadas por óxido de zircônio. Uma extremidade fica exposta ao ar atmosférico, cuja concentração de oxigênio é 21% em volume, e a outra exposta aos gases quentes no coletor de descarga. Uma tensão diferencial é notada quando ocorre variação da concentração de oxigênio entre as extremidades interna e a externa. Caso a concentração de oxigênio na descarga reduza, a central eletrônica diminui a quantidade de combustível introduzido, garantindo oxigênio suficiente para a combustão mais completa. Para viabilizar a execução de reparos, os veículos são equipados com um conector de diagnóstico que comunica a unidade eletrônica ao mundo externo.
O equipamento de diagnóstico permite ativar as rotinas de teste residentes na unidade eletrônica, consultar a memória temporária e também, na maioria dos casos, visualizar as variáveis de operação do motor. Os reparos podem ser facilmente executados com o auxílio dos manuais específicos para cada tipo de injeção. Através dos sensores de pressão absoluta e temperatura do ar admitido, determina-se a densidade no interior do coletor de admissão. Utilizando os valores de cilindrada, número de tempos e eficiência volumétrica de admissão, determina-se a massa de ar admitida por cilindro. Através de um mapeamento da razão combustível-ar, define-se a massa de combustível padrão para esta quantidade de ar. Em seguida, a central eletrônica determina o tempo básico que o injetor deve permanecer aberto para que esta massa de combustível seja completamente introduzida. Com o sinal do sensor de temperatura da água, corrige-se o tempo básico de injeção. Durante o período de aquecimento, a mistura deve ser mais rica, portanto, o pulso de maior duração. Com o sinal da posição de marcha lenta associado ao sinal de baixa rotação, corrige-se o tempo de injeção, enriquecendo temporariamente a mistura. Neste regime, o motor deve ser alimentado com mistura rica, garantindo um funcionamento suave, isento de vibrações. O motor de passo é responsável pelo suprimento de ar e controle da rotação durante o período de lenta. O acoplamento de qualquer dispositivo ao motor, como o acionamento do ar-condicionado, aumenta a demanda de potência, sendo imediatamente suprida pela maior introdução de ar pelo motor de passo e de combustível pela central eletrônica. O sinal de plena potência, indicado pelo sensor de posição da borboleta, será usado para enriquecimento em altas cargas, evitando o fenômeno da detonação. Procedimentos especiais, como cut-off, cortam o combustível quando o motor se encontra em alta rotação e borboleta em posição de marcha lenta. Neste caso, o motor está sendo usado como freio, não necessitando do suprimento de combustível. Ao retornar à rotação de lenta ou acelerado, o combustível será novamente introduzido. Todos estes sistemas se interagem de forma harmônica, visando estabelecer um ponto ótimo de emissão de poluentes, economia e desempenho. O contato do combustível com o oxigênio do ar oxida o mesmo, produzindo uma espécie de goma. Esta goma se deposita no interior da válvula injetora, obstruindo-a ou tirando sua estanqueidade. Periodicamente, é necessário testar esta válvula em relação à forma do leque do spray de combustível, à vazão e à sua estanqueidade. Esses testes auxiliarão o reparador a executar um correto diagnóstico, pois nem sempre os sintomas são causados por falhas no sistema eletrônico. Caso necessário, pode ser executada uma limpeza ultrassônica nos injetores que devolverá, na grande maioria dos casos, suas características originais. O sistema de injeção apresentado até agora é conhecido como de ponto simples. Além deste, existe o sistema de pontos múltiplos. Neste caso, os injetores são colocados atrás das válvulas de admissão, sendo um para cada cilindro. A vantagem do sistema de pontos múltiplos é a ausência de combustível líquido no coletor de admissão, permitindo aumentar seu diâmetro. Este mecanismo é utilizado em motores de maiores potências ou naqueles em que se requer rapidez na formação de mistura, como nos carros esportivos. O princípio de funcionamento é basicamente o mesmo. Diferencia-se na forma de medida da massa de ar admitida por cilindro. Neste caso, utiliza-se um medidor de vazão de ar acoplado no início do coletor.
Quando o ar passa por este componente, é obrigado a deslocar uma escotilha, que envia um sinal de tensão à centralina, permitindo identificar a vazão. Com o sinal de rotação, que neste caso pode ser obtido através da contagem do número de pulsos por minuto do sensor Hall, determina-se a massa de ar admitida por cilindro. A partir daí, o sistema é semelhante ao de ponto simples. A central eletrônica calcula o tempo de injeção em função da massa de ar admitida por ciclo. Corrige este tempo em função dos sinais dos sensores de temperatura do ar e água, posição da borboleta e do ar condicionado. O controle de marcha lenta é realizado por uma via de passagem de ar auxiliar que contorna a borboleta de aceleração. Um parafuso cônico permite o ajuste da rotação de marcha lenta. A marcha lenta, durante o período de aquecimento, é alterada pela válvula de controle de ar adicional, que interrompe o fluxo quando estiver aquecida. Um circuito auxiliar garante o suprimento de ar quando entra em operação o ar condicionado. Também se encontra, em sistemas mais avançados, a presença de motor de passo para controle automático da rotação da marcha lenta em qualquer condição. Pode também ser utilizada a sonda lambda no coletor de descarga. Estes mecanismos são evidentemente mais caros e, portanto, instalados em veículos de maior custo. Apesar dos programas de autodiagnóstico presentes nas unidades eletrônicas serem extremamente eficientes, às vezes faz-se necessário examinar algum sensor, atuador ou mesmo a fiação do sistema. Para tal, utiliza-se um equipamento denominado multímetro automotivo. Com ele, resistências, tensões e muitos outros parâmetros indispensáveis na execução de um correto e preciso diagnóstico podem ser verificados, sempre com o auxílio do manual de reparos específico para cada tipo de injeção. Sob o ponto de vista de controle do processo de combustão, fica claro que os mecanismos de injeção têm vida longa nos motores térmicos automotivos. A correta manutenção destes mecanismos é o segredo de sua eficiência, durabilidade e contribuição ao meio ambiente. Todo o rigoroso controle de produção dos sistemas de injeção visa atender às necessidades de maior desempenho com consumos menores pretendidos pelos consumidores e também atender à legislação de emissões atenta ao bem-estar da sociedade.